Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, eu sou fisioterapeuta e comecei com esse projeto aí, Corpo Contente, com entrevistas, com lives, e tô aqui tomando coragem para fazer uma live só comigo, né? Eu fiz lives com a galera que eu entrevistei, a gente conversou bastante sobre assuntos super legais. E aí agora entre temporadas, resolvi fazer essa sequência de lives sobre a lombar, né? E um pouco mais voltada para as mães, né? Porque mãe é mãe. E como, né? Além de levar o conhecimento, como mais eu quero ajudar vocês, como mais eu posso ajudar vocês. Essa semana de lives das Mães Sem Dor é uma semana para pré-lançar um e-book de cuidados com a nossa coluna lombar. Então, eu vou lançar nas próximas semanas um e-book que vão ter vídeos, vão ter coisas super legais, vai ter também esse conteúdo dessa semana, vai estar tudo disponível para a gente saber um pouco mais do corpo e saber um pouco mais sobre como lidar, né? E aí, voltando aqui, hoje a gente vai falar sobre lombar contente. Amanhã a gente vai conhecer melhor a lombar, falar um pouquinho de biomecânica, de como a lombar se mexe, de como ela muda durante a gestação. No terceiro dia, vamos falar sobre a lombar e as emoções. No quarto dia, libertar os movimentos, né? Como ajustar, como o movimento pode nos ajudar. E no último dia, um mix de tudo isso, né? O entender as emoções, o físico, tudo junto. E aí, falando de mães, é lembrar que antes de ser mãe, você é mulher, né? Nós somos mulheres, e aí também vem o convite aí de o convite de valorizar isso, né? De valorizar e aprofundar esse conhecimento do feminino, né? Esse autoconhecimento, que é uma coisa que é uma coisa muito importante e que foi suprimida por todas essa pressão, essa cobrança, né? A pressão da estética ou a pressão do se masculinizar para conseguir chegar nesse mercado de trabalho, conseguir chegar lá, né? Chegar nesse topo. E aí a gente parou de olhar para o que tem de diferente no feminino, parou de olhar para a sexualidade da mulher. E não é só a sexualidade de sexo. É de passar para os filhos a importância do autocuidado também. Muito, muito importante. Eu vou falar dessa fase já, Salma, dessa fase logo no pós-parto, das dores. E essa questão da sexualidade, né, não é só o sexo, não é só se achar bonita, linda e gostosa, maravilhosa. Não é só isso. Isso também. Isso faz parte. Mas a gente tem que entender toda a potência da sexualidade. Essa potência de criação, de movimento, do que o nosso corpo é capaz de realizar, né? E a gente tem sempre que lembrar que o nosso corpo é integrado, né? Ele está todo conectado. A gente tem que pensar no corpo como um todo, pensar nele de forma completa e de forma complexa, né? Não é tão simples, né? Não é um absurdo de difícil, mas não é banal, né? Pensar no corpo como um todo, né? A gente fala muito isso na faculdade, né? O ser como um todo, mas a gente não faz tanto isso na prática. E é muito importante que a gente tenha esse olhar na prática, esse olhar para dentro, esse entender, né, sobre o que a gente pode fazer para ser melhor, para estar melhor e ficar mais tempo nesse estado de contentamento. E hoje vamos aprofundar um pouco sobre a coluna, né, na biomecânica, nos músculos, nessas partes
um pouco complexas, né? A gente às vezes simplifica demais e às vezes dificulta demais. Vou tentar chegar no meio do caminho hoje, falar um pouquinho sobre o que é, o que tem na lombar e um pouquinho sobre como a gente pode ficar atento, como a gente pode resolver algumas coisas que a gente pode e não pode fazer, né? É ruim falar pode e não pode, mas tem coisa que é melhor não fazer em determinadas situações. E a avaliação é um produto para ajudar vocês a se entenderem melhor, a fazerem melhor a atividade física de vocês e, quem sabe, procurar algumas terapias alternativas por aí para ajudar nesse caminho, né? Nessa estrada do autoconhecimento e do entendimento do corpo, né? A avaliação tem como objetivo te mostrar como o seu corpo funciona, o que tá bom, o que pode melhorar, o que não tá tão bom assim. Então, esse é o caminho. E quando a gente já sabe o que tem lá, o momento em que eu for te ajudar, te mostrar o que tá de errado, você já tem ali uma memória do que é a sua coluna, de como ela funciona, certo? Porque quando a gente está super grávida, ao levantar, dá uma pontada na pelvis. Aonde exatamente ele consegue me falar? Na frente, atrás, aonde é essa pontada, né? Essa questão de sentar e levantar, a gente tem que usar todas as forças do nosso corpo para ajudar, né? Então, provavelmente, você está tentando usar uma força do quadril que não está tão forte assim, né? E uma coisa que eu sempre falo é para ajudar a ficar de pé, fazer exercício, empurrar o chão, deixar o pé bem firme no chão e se ajudar para levantar, né? E não fazer tanta flexão do tronco, tá? Tanta flexão do tronco para subir. Provavelmente você estava fazendo essa flexão do tronco, esmagando mais ali essa região, né? Porque essa é uma região profunda aqui na frente, esses músculos. Depois eu mando a foto. É uma região profunda e na frente. Então, quando a gente está sentado, a gente comprime ali. Quando você vai mais para frente, ele já está esmagado, vai esmagar mais, né? E quando está difícil de levantar, a gente tende a ir para frente para subir. Então, a questão de firmar o pé no chão para tentar subir usando o resto dos músculos da perna, não usar o tronco como impulso, né? Usar o restante vai ajudar. Pode ser por isso, Li, essa mal, tá? E aí, por que é importante a gente saber desse assoalho pélvico, saber a importância desses músculos, né? Ele vai facilitar também o parto, né? Pensando ali nesse nosso papo de mãe, saber contrair e relaxar o assoalho pélvico, ele ajuda no parto, ele potencializa os orgasmos e ele tem levado as mulheres, né, a mais uma portinha aí do autoconhecimento. Toda essa questão de entender o que é que tem ali embaixo, né, o que tem, né, porque a gente tem muito isso de social mesmo, né, que a mulher não se conhece. O homem tá ali o tempo inteiro mexendo no peru e a menininha tem que fechar a perna, não pode mexer, não pode ver. Então, isso é uma coisa que vem melhorando bastante, espero eu. E vamos nos conhecer melhor, né, mulheres? Vamos entender o que acontece nesse nosso corpo para facilitar a nossa vida, né? Vai dar uma melhor qualidade de vida conforme a gente se conhece melhor, né? Então, quando ele funciona, é o que eu falei, ele estar funcional é você conseguir contrair e relaxar, conseguir ativar e conseguir desativar, né? A gente não precisa estar travado o tempo inteiro. Como eu falei lá do quadrado lombar, que se ele está tenso, a gente fica duro. A gente não precisa segurar o abdômen, segurar o xixi o tempo todo, porque às vezes pode gerar uma hiperatividade ali do períneo, da região pélvica, e essa hiperatividade também pode causar incontinência urinária. Vou falar alguns pontos de alerta que a gente tem que estar ligada se acontecer para tentar entender o que tem de errado, né? Ter dificuldade durante o ato sexual, né? Ter dor ou ter dificuldade para atingir o orgasmo, ter perda urinária, para tossir, pular, rir, levantar um peso,
Flatos vaginais, né? Saída de gases pela vagina, principalmente durante o ato sexual. Prolapso pélvico, que eu citei, né? No começo desse assunto, desse subassunto, que é quando tem a queda de bexiga. Esses são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção. Se está acontecendo isso, vamos olhar, vamos entender o que está acontecendo com o nosso corpo. E muitas vezes a mulher tem uma dor lombar e tem algum desses sintomas associados, mas ela não fala, porque tem vergonha, porque a gente tem todo aquele histórico de tabu sobre coisas do feminino. E a gente tem que acabar com isso, né? Não é normal perder xixi. Não é. Se isso está acontecendo, tem que entender o porquê. E tem que olhar para isso, tem que cuidar disso sem tabu. Tem que falar para algum profissional que alguém vai te ajudar, tá? Pedir ajuda, a gente tem que saber pedir ajuda. Ó, Carol, tá chocada? Então, pois é, menina. Converse com a sua físio aí de pira quando a mulher fica grávida. Pode acontecer da diástase abdominal, né? Que vai ser, lembra que eu falei? Que o reto abdominal ele pode alongar até 20 centímetros ali, fazendo essa extensão, né, do abdômen. Então, esse espaço dificulta a contração muscular. E se você colocar uma mulher que está com esse espaço ali intraabdominal para fazer uma prancha, provavelmente vai doer as costas, porque o time não está funcionando. Então, essa pressão é legal quando está todo mundo funcionando, quando está todo mundo em equilíbrio, quando tem o assoalho pélvico, quando tem o transverso, quando tem o multífero, quando tem todo mundo, tá? Se alguém não está funcionando bem, não vai funcionar. E aí, o que acontece? A gente precisa, às vezes, diminuir essa pressão, porque essa pressão, sem estar todo mundo funcionando, pode gerar uma pressão muito grande lá nas costas, e aí dá aqueles sintomas da hérnia. Então, às vezes, não é o ideal a gente ter essa força toda da prancha. Às vezes a gente precisa voltar um pouquinho, a gente precisa fazer exercícios para diminuir essa pressão intraabdominal. E aí, pensando em tudo isso, pensando nessa infinidade de variações, que cada pessoa é uma. E não adianta a gente querer ter uma solução mágica para todo mundo. A gente pode ajudar, a gente pode guiar, pode dar exercícios que podem realmente ser bons para todos, mas fazer uma coisa direcionada, fazer um exercício direcionado, fazer uma avaliação com um fisioterapeuta para te orientar melhor. Tudo isso vai ajudar a olhar para as suas particularidades, para os seus pontos pessoais, para o que tá bom, para o que não tá tão bom. Então, é isso aí, Fabiane. Quando a gente acha esse centro, fica mais fácil. Quando você consegue, quando você aprende, né? Então, olhando para pessoas, né? Olhando para nossa individualidade, tudo fica mais fácil. A gente consegue encontrar qual desses pontos, esses milhões de coisas aí que eu falei que podem acontecer, né? O que está te atrapalhando, tá? E um dos jeitos que eu pensei para te ajudar a se virar um pouquinho mais foi fazendo um e-book sobre a lombar contente. Então, é um guia que vai ter exercícios, tem vídeos de exercícios, tem uma parte explicativa falando como deixar essa lombar mais contente. Toda uma transformação no corpo, né? Então, a atenção a essa pessoa, a essa mulher, olhar para as necessidades específicas dela, faz toda a diferença em qualquer dor, em qualquer incômodo que ela tenha. Assim como para qualquer pessoa, né? Nos estudos que falam sobre a dor lombar, tem se falado muito nisso, sobre a atenção centrada no paciente, prestar atenção nas necessidades, nas crenças que as pessoas têm, respeitar essas crenças, né? Não é falar, está viajando, isso não existe. Não é para falar isso. Não é para você escutar isso. O profissional tem que entender de onde você vem, o que você acredita
e com isso te ajudar a entender também o seu problema e caminhar para a melhor solução, né? E aí uma coisa, né? A saúde da mulher, existe uma área da fisioterapia que é voltada para isso, para a saúde pélvica e para a saúde da mulher. Então, ela vai conseguir orientar durante toda a gestação. Essa fisioterapeuta é capacitada para isso. E aí, o significado da palavra metafísica, meta é além e física matéria. Então, essa metafísica seria aquilo que está além do físico. Então, olha lá. Então, compreende, né? O que junta a metafísica? Junta o psicológico, né? As esferas psíquicas, emocionais, energéticas, espirituais e sentimentais. É uma ciência que vai observar, através da observação, estudar o que acontece, né? Com tudo, com esse todo que a gente é, né? A gente é tudo isso, a gente não é só carne, né? Não é só músculo, não é só osso. O que é a base, né? O que é a mensagem desses livros? É que você é responsável, nós somos responsáveis pela nossa saúde, né? Então, a nossa postura frente às coisas que acontecem vão determinar, né, a preservação da nossa saúde ou os conflitos que podem nos trazer doenças. Essa é a premissa dele. Então, eu vi os vídeos super grosso, super desbocado, mas tem uns que ele é mais calminho. Eu vi uns e falei, mas gente, olha esse cara que sem noção. Mas tem uns que ele é mais calmo. Mas o livro é bem interessante. E aí, eles falam que interpretando, né, os comportamentos das pessoas, a gente pode, né, ver, de acordo com o comportamento, a pessoa fica mais vulnerável ou mais fortalecida em relação à saúde. E como eu falei, né, que a gente tem que prestar atenção aos sinais que o nosso corpo dá, eles falam lá também que o corpo é um sensor que acusa como a gente está lidando com os acontecimentos. Então, o corpo apita, né? Ele dá um sinal que a gente, tem que olhar para alguma coisa. O que ele diz, né? Ele fala que a saúde da região lombar está relacionada metafisicamente com a preservação do que é significativamente importante e proporciona elevado grau de satisfação para você. Então, se você está fazendo o que é importante para você, o que te dá alegria, o que te dá prazer, você está bem. Agora, se você não faz isso, é que os problemas e as dores começam a aparecer. Né? Ele fala que a lombar é a nossa sustentação interior em relação às vontades próprias. Então, se você está contrariado, né, não vai ser bom, né, estar nesse lugar aí, né? E aí ele vai falar sobre o que é, né, essa satisfação, né? Fala que a satisfação não está necessariamente no que a gente está fazendo agora, mas sim no motivo final, né? Nas nossas metas. Ele diz lá para a gente ter atenção a esse lugar que a gente quer chegar. Claro, aproveitar o caminho, né? A gente não pode também ir assim, sem olhar o que está acontecendo em volta, mas não se distrair, tentar sempre resgatar o porquê que a gente está fazendo isso, né? E você tem que se sentir no direito de aproveitar o que te faz bem. Você pode fazer coisas que você sente prazer, né? Que renovam as suas baterias, que você fica mais disposto para enfrentar essas situações do cotidiano, né? E aí você vai ter um melhor enfrentamento, que ele estava falando lá, né? De como a gente enfrenta as situações, como a gente vai ficar na saúde. Então você precisa disso, precisa dar atenção e dar sustentação às suas vontades próprias. E aí, lá nos estudos que estavam falando das relações, né, biopsicossociais da coluna, eles falam que um dos fatores são algumas insatisfações. Insatisfação
com o trabalho, insatisfação com o dinheiro, né, com o ambiente. Tudo isso são fatores que, às vezes, estão relacionados com a dor. E olha lá, é justamente o que está falando nesse livro aí. A gente não pode ficar insatisfeito, a gente tem que fazer as coisas que a gente quer, tem que saber o que a gente quer, o que a gente gosta e fazer, né? E por nós, e ser responsável, né? A gente tem que ser responsável. E gente, a gente está sozinho, né? Somos responsáveis, únicos responsáveis por esse corpo, por essa vida e por tudo que acontece com a gente. Então, vamos olhar para isso, lembrar da nossa autorresponsabilidade, pensa no que você pode fazer hoje por você, para você ficar melhor, para você se sentir melhor, né? O corpo, ele é um todo, então a gente tem que estar bem de todos os lados para chegar nesse equilíbrio, né? Tem que estar em equilíbrio, né? Entender quando tá mal, saber voltar para ficar melhor. Entender quando tá eufórico demais, saber voltar para esse nosso centro, para esse nosso eixo. E era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente tem que pensar nesse nosso corpo como um todo. Tem algumas vantagens e desvantagens no nosso corpo. Alguns movimentos são melhores, outros nem tanto. E uma avaliação te ajuda a enxergar isso. Quando outros olhos te veem, a gente consegue ajudar melhor a direcionar quais são os melhores exercícios para você, qual é o melhor caminho para o seu corpo, tá? Hoje estamos aqui na missão de libertar os movimentos. Vamos se mexer sem medo aí, sem medo de ser feliz, tá? Então hoje a gente vai falar sobre a importância de ter um trabalho direcionado e personalizado, como eu acabei de dizer, né? De uma avaliação, por exemplo. Vamos falar das liberações miofaciais, que é uma coisa que ajuda muito a gente a soltar tensão e ganhar amplitude de movimento. Vamos falar da respiração, que eu falei bastante na live de anatomia, né, da lombar, de funcionamento da lombar. Vamos falar sobre a mobilidade global, alguns testes eu vou ensinar para vocês sobre como vocês vão conseguir se avaliar, fazer uma autoavaliação, entender o que te atrapalha mais, né? O que está te incomodando, por que você está com dor, né? Algumas dicas sobre ativação muscular, sobre como a gente consegue recrutar o nosso corpo de uma maneira melhor e também como aliviar as dores que vira e mexe aparecem aí na nossa lombar, tá? Que a lombar, ela tem um papel de estabilizar, de nos deixar firmes no centro. E cada articulação, alternadamente, tem o seu papel. Então, o pescoço, ele tem que ter mobilidade, o ombro, pescoço não, vamos lá, a cervical, ela tem que ter estabilidade, não é mobilidade, a cervical tem que ter estabilidade, a torácica é mobilidade, a lombar, estabilidade, o quadril tem uma função dupla, ele tem que ser móvel, mas tem que ser estável. O joelho tem que ter estabilidade e o tornozelo tem que ter mobilidade, tá? E aí, pensando aqui nos braços, as nossas escápulas ali, a asa tem que ter estabilidade. A gente tem que conseguir estabilizar os músculos da escápula, da parte de trás das costas. Os ombros, eles têm muita mobilidade, né? E aí, cotovelo, estabilidade, punho, mobilidade e estabilidade também, né? É mais estabilidade e os dedos mobilidade, assim como lá no pé e tornozelo. O tornozelo, ele tem que ter mobilidade e o pé mesmo, ele vai ajudar na estabilidade. Pensando nisso, né? Pensando nesses conceitos de mobilidade, estabilidade,
o Gray Cook também formulou uma pirâmide de performance. Você não precisa ser um atleta olímpico para ter performance, você tem que ter performance em tudo que você faz na sua vida, né? Você tem que conseguir fazer as coisas da melhor maneira possível com o menor gasto, né? A melhor eficiência. A performance é o quê? Você conseguir fazer do melhor jeito que dá, né? Então, essa pirâmide, a base da pirâmide, então o mais importante, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o movimento. E aí o movimento, para você se movimentar, o que você precisa? Você precisa ter mobilidade e você precisa ter estabilidade. E aí, falando, né, nessa questão de essa integração e esse repasse, né, do fisioterapeuta até chegar lá no educador físico, e quando a gente tem alguma dor ou já teve alguma dor, o olhar individualizado é muito importante, porque cada pessoa tem um corpo, cada um é de um jeito, né? E eu vou falar um pouquinho das posturas que a gente pode apresentar. E uma delas é até a postura que a gestante vai ficando ali, né? Do aumento da lordose lombar. Então, não adianta a gente querer passar o mesmo exercício para todas as pessoas, né? Dependendo da sua profissão, dependendo de como você passa a maior parte do seu dia, dependendo de como é o seu formato corporal, você vai ter partes que tendem a ser mais tensas e partes que tendem a ser mais fracas, com maior dificuldade de ativação. E não entenda a tensão como força, tá? Às vezes você tem um músculo super travado, super tenso, mas não é porque ele é forte, é porque ele trabalha demais, porque alguém está com dificuldade de ativação, tem algum músculo ali, alguma parte que não está funcionando direito, e aí o amiguinho tem que socorrer. Como eu já falei, né? O corpo dá um jeito de fazer o que tem que ser feito. O corpo resolve. Agora, vamos falar sobre a respiração. Então, vocês estão aí, vamos tentar fazer junto comigo, tá? Lembra que a gente falou que o diafragma é muito importante, ele tem duas funções. Ele tem a função da respiração e também tem a função de ajudar na estabilidade do centro do nosso corpo. Lembra que ele começa ali o despertar dessa estabilidade? Né? Porque aí a gente usando esse músculo aqui, botando lá o diafragma para funcionar, ele vai... Primeiro que ele aumenta, né, o espaço ali dos nossos pulmões para o ar chegar, mas ele vai... Com a pressão que ele faz, ele obriga a gente a fazer uma força lá com o assoalho pélvico e a desacelerar para a barriga não explodir. A parede abdominal também segura esse movimento. Lembra da força excêntrica que eu falei? Uma força de desaceleração? Quando a gente resiste a um movimento, essa é uma força excêntrica. Então, a pressão aqui quer que minha barriga vá para fora, mas essa desaceleração do meu abdômen vai botar a barriga um pouquinho para dentro. E aí, com essa força aqui, eu estimulei os músculos lá de trás das costas, né, do diafragma. E assim a gente completa lá o nosso cilindro. Diafragma, o assoalho pélvico, a parede abdominal e os multífidos atrás. Aquela musculatura bem pequenininha que sai lá da coluna, né? Sai de baixo para cima da coluna os músculos dos multífidos. Então, vamos respirar. Eram essas as principais dicas que eu tinha hoje para vocês. Lá no e-book vão ter exercícios também, tem vídeos com exercícios iniciantes e um pouquinho mais avançados para ajudar na lombar, para ajudar a cuidar da lombar. E o que é importante? Essas dicas são boas, são legais, mas pode ser que não sirva para você. Pode ser que sirva, pode ser que sirva, pode ser que seja ótimo. Mas pode ser que não. Por quê? Porque a gente é único, como eu sempre falo. Cada corpo é diferente, cada um se movimenta de um jeito, cada um faz uma atividade de um jeito. Então, uma avaliação é muito importante você avaliar, você ver como é que está seu corpo
você entender o que você faz de bom e o que você faz de não tão bom assim, que pode melhorar, tá? Então, procure seus amigos fisioterapeutas, me procurem para a gente conseguir entender melhor o seu corpo, mesmo que você não tenha uma dor, né? Se você quer fazer alguma coisa, se você quer só saber se seu corpo funciona, seu corpo funciona é ótimo, né? Se você tá vivo, seu corpo funciona. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Se ele está funcionando da melhor maneira possível. Isso é, né, para ajudar a ter um corpo mais contente, mais equilibrado e tudo isso. A gente tem que dar a oportunidade, deixar acontecer, experimentar o nosso corpo, entender como ele funciona na prática, né? Não só na teoria, não só nas coisas que a gente conversou. E aí eu pensei em uma sugestão para dar para vocês pegarem um dia e dedicar esse dia a se movimentar com consciência. Então, desde a hora que você levantar, presta atenção no que acontece no seu corpo, nas coisas que você está fazendo, né? Então, como é que foi levantar? Aí você foi escovar os dentes, você foi fazer, né? Foi começar a sua vida, tomar café, e aí você senta, levanta. Como que você passa a maior parte do seu dia? Observa isso. O que você faz mais durante o dia? Se você sente algum incômodo, tem algum lugar que doeu nesse dia, pega um dia e presta muita atenção no que você está fazendo, né? No que é automático, no que precisa fazer mais força ou não, no que é mais complexo, no que é dolorido, e repara, né? E aí você pode fazer isso vários dias para ter mais consciência no seu corpo. E aí perceba, tá descendo ainda, né? Que é muito acelerado. Perceba a água descendo, perceba a sua respiração. A respiração é mais difícil, mas no momento que você estiver parado, no momento que você for deitar nesse dia, que você passou o dia inteiro prestando atenção em como você se movimenta, dando intensidade nos seus movimentos, no final do dia, a hora que você for deitar, tenta prestar atenção na sua respiração. Eu falo para os meus pacientes que esse exercício de respirar é ótimo para dormir. Eu fico morrendo de sono. Não sou muito parâmetro, né? Eu sou uma pessoa que dorme fácil, mas coloca lá a mão no peito e a outra mão na barriga, como a gente fez ontem, e aí percebe, entende aonde sobe primeiro, aonde sobe mais, tenta fazer de uma maneira consciente, né? Tenta levar o ar lá na barriga, depois percebe o ar vindo mais no peito, tá de barriga para cima, empurra lá as costas para sentir abrir as costas, ou vira de barriga para baixo, tem aquele lá que eu mostrei, né, que você coloca uma coisa nas costas e você tenta fazer com que aquilo cresça. E aí, consequentemente, você vai usar lá o seu diafragma para respirar, você vai estar empurrando lá a sua barriga contra o chão. Então, pega um dia, tenha intenção, intensidade, força nos seus movimentos e na hora de dormir, presta atenção na sua respiração. Movimente-se, né? É a dica mágica de sempre. A vida é movimento, o equilíbrio é um movimento. Então, vamos nos movimentar, seja mais ativo na vida, né? O movimento físico, faça uma atividade física, faça escolhas que coloquem mais movimento no seu dia a dia, na sua vida, né? Então, tenta andar um pouco mais, tenta usar a escada ao invés de usar o elevador, usar menos o carro, né? Às vezes a gente usa o carro para ir muito perto e você podia ir a pé, né? Você não vai carregar muita coisa, enfim. Pense antes de fazer algo, né? Quando a gente pensa, a gente consegue escolher, a gente consegue ter escolhas
mais conscientes, escolhas mais adequadas com o estilo de vida que a gente quer levar. Então, isso é importante. Outra coisa é tentar escolher um exercício físico, né? Porque a atividade física é diferente do exercício físico. A atividade física é qualquer coisa. Qualquer coisa que você faça, que você se movimente, você está fazendo uma atividade física, você está usando o seu corpo. O exercício físico, ele é algo que você tem que se programar para fazer. Ter a intenção de fazer aquilo, né? A intenção de trabalhar o seu corpo, você pegou um espaço do seu dia para fazer isso, né? Ir andando para o trabalho é uma atividade física, não é um exercício, porque você está indo trabalhar. Então, você já está pensando lá no que você vai fazer no trabalho, você já está entrando no seu ritmo de trabalho. Então, você não está fazendo um exercício, você está fazendo uma atividade, tá? Sentimentos, né? Eu falei no dia lá da lombar e das emoções. A emoção é uma reação, é uma coisa, é uma resposta do nosso corpo a algo que acontece, a uma situação. Então, por exemplo, alguém falou alguma coisa e você ficou com vergonha. Você vai ficar, às vezes, né, dependendo da pessoa, muda a coloração da sua pele, você fica quente, isso é uma emoção, né, a vergonha. Aí o sentimento é a resposta da resposta, é como você lida com essa vergonha, né, você vai dar risada, você vai ficar constrangido. O que você vai fazer? Aí é o sentimento. O sentimento, ele é a interpretação da emoção, né? Então, o sentimento, você escolhe. É o como você vai lidar com isso, né? Então, ter um movimento aí emocional, se movimentar com as emoções e também se perceber, se permitir entender o porquê das sensações e escolher o como você vai lidar. Então, a gente escolhe o sentimento. Então, a gente tem essa capacidade de se movimentar para um caminho mais fácil de viver. Porque, como eu falei lá no Dia das Emoções, essa resposta conflituosa, né, negativa, é isso que vai fazer com que o nosso sistema, nosso corpo fique mais suscetível a ter uma doença, a ter uma dor. Então, é legal pensar nisso, né, colocar consciência nisso, que você tem esse controle dos seus sentimentos, você escolhe como você vai reagir à reação que você tem. Então, vamos nos movimentar em direção aí a melhores escolhas, né? Escolhas que sejam melhores para a nossa saúde mesmo, não é nem melhor, sei lá, melhor porque eu quero, porque é melhor dos mundos, é melhor para a saúde, né? Então, o que o corpo contente, a lombar contente quer fazer com esse e-book aí que eu vim falando esses dias? É ajudar, né, a facilitar a ter respostas para o cuidado da coluna. Então, é um guia que vai ter tem exercícios, tem links para vídeos de exercícios e tem bem explicadinho quais os papéis da lombar, né? O que a lombar faz, os movimentos, o que é melhor para sua lombar no seu dia a dia, no seu trabalho. E aí tem uma parte de autoavaliação para você conseguir fazer aqueles movimentos que a gente fez ontem e escolher posições melhores, posições de alívio. A gente fez ontem também algumas posições de alívio de dor, né? Que a gente fez a flexão das pernas, a gente fez a extensão. Tá tudo isso anotado lá. E tem 3 sequências de exercício. Tem 3 sequencinhas de exercício, uma mais fácil, uma meio termo e uma um pouquinho mais difícil, que são rotinas que você pode colocar no seu dia a dia, são super fáceis e não precisa de praticamente nada para fazer, né? Então tem lá com as séries recomendadas e aí você vai sentindo se você vai fazer mais ou vai fazer menos. Tem também a parte da mobilidade articular que eu falei, tem a parte das liberações miofasciais, tudo explicado e praticamente
Desenhado, não temos imagens, não temos desenhos, mas temos vídeos, que é melhor do que foto, né? Que o vídeo você consegue ver realmente como fazer e o melhor possível, né? Então, eu falo lá de como você entende, né? Do que é dor, tentar entender um pouquinho do que é dor, quando você tem que se preocupar, quando tem uma dor lombar, né? Porque às vezes precisa realmente ir no médico. Nem sempre a gente vai conseguir ter essa autonomia de se virar e se cuidar. Tem a parte do autoexame, né? Que você faz os movimentos lá para tentar entender o que está incomodando. Fala um pouquinho sobre, né, quando que os médicos vão pedir um exame complementar. Às vezes vocês vão no médico e se o médico não manda fazer exame, se o médico não dá remédio, o médico é ruim, né? Não é por aí, tem critérios para as coisas acontecerem, né? Aí tem as rotinas de trabalho do dia a dia que vão ajudar você não ter dor nas costas, né? A ideia é não ter dor. Se você tiver, tem ali algumas dicas de como resolver, mas o mundo ideal é que não tenha. E aí vão ter as partes do autocuidado, né? Que é essa parte de aliviar as dores, a parte da mobilidade articular. Na parte de aliviar as dores já tem a parte das liberações miofasciais. A parte da mobilidade articular, a parte de estabilidade, que aí são os exercícios, e fala um pouquinho de funções. Aí tem alguns exercícios que são um pouquinho mais funcionais. Então, isso é o que tem lá no e-book do Corpo Contente, que estará em breve, vou colocar o link lá para vocês acessarem. E aí lá também vão poder ver essas lives que eu fiz, os vídeos. Tem slides que eu fiz para essas lives também, então vão ter as coisas que eu falei, as partes das imagens lá dos músculos, né, que eu não consegui mostrar muito bem. Mas vocês vão ter acesso a tudo isso lá, clicando lá para pegar o e-book do Corpo Contente, certo? E é isso. Espero ter explicado alguma coisa, ter contado alguma coisa de novidade para vocês, ter ajudado a ter esse corpo mais contente, mais equilibrado. Obrigada para quem veio aqui me ouvir falar.